Oi, gente. Nunca pensei que fosse vir aqui escrever algo assim, mas a vida tem um jeito estranho de virar tudo de cabeça para baixo. Se eu não colocar isso para fora, acho que vou enlouquecer. Então já aviso, vai ser longo. Quem tiver paciência de ler, obrigada. Quem não tiver, tudo bem, só precisava desabafar. Meu nome é Carla, tenho 24 anos. Sou loira natural, trabalho como vendedora numa loja de calçados no centro de Fortaleza e sou a filha mais nova de 3 irmãos. Cresci numa família simples, mãe dona de casa, e o meu padrasto, Ayrton, mecânico conhecido no bairro. Eles estão juntos desde que eu era pequena, então sempre o vi como figura paterna. Ele sustentou a casa, cuidou da gente, e apesar do jeito meio seco, sempre achei que no fundo era um homem responsável. Talvez eu fosse ingênua demais. Desde os 18 anos eu namoro o Aaron. Ele é moreno, tem 25 hoje, trabalha como eletricista, daqueles que vivem correndo de um serviço pro outro. Conheci ele ainda no colégio, quando eu estava no 3º ano. Foi meu primeiro namorado, meu primeiro amor, e eu acreditei de verdade que seria meu único. Crescemos juntos, aprendemos juntos, rimos juntos. Sempre foi um relacionamento estável, nunca fui de cobrar mais do que ele podia dar. A gente saía, via filme, comia besteira, fazia planos. Nunca fomos muito intensos fisicamente, mas eu achava que isso não importava. O que eu queria era companheirismo, e eu tinha. Com o tempo, o Aaron começou a frequentar tanto a minha casa que virou quase um filho da família. Meus irmãos gostavam dele, minha mãe também, e o Ayrton sempre fazia questão de conversar com ele sobre trabalho, sobre a vida, sobre política, futebol. Eu achava bonitinho ver os dois se dando bem, porque acreditava que isso mostrava que eu tinha escolhido a pessoa certa. Se meu padrasto confia nele, é porque ele é um cara bom, eu dizia pra mim mesma. Mas, pensando agora, tinham coisas que eu deveria ter notado antes. O Aaron tinha uma liberdade dentro da minha casa que ia além do normal. Ele passava a noite sem eu estar, dizia que vinha esperar por mim, mas ficava batendo papo com Ayrton até tarde. Às vezes eu chegava cansada do trabalho e encontrava os dois rindo na sala, como se fossem velhos amigos. Eu até ficava feliz, sabe? Orgulhosa de como ele tinha virado parte da família. Só que hoje, olhando para trás, me sinto uma idiota por ter achado tudo isso tão natural. Outra coisa, nosso namoro sempre foi cheio de carinho, mas sem muita intimidade. Nunca me incomodou, porque eu achava que ele era reservado, respeitoso, tímido até. Quando amigas minhas falavam sobre seus relacionamentos cheios de paixão, eu pensava, o meu é diferente, é verdadeiro, é baseado em amor e confiança. Que ironia! Eu nunca desconfiei de nada. Nunca. Para mim, o Aaron era leal, era meu porto seguro. O Ayrton, apesar de ser durão, era aquele homem de família, que eu acreditava que jamais faria nada contra minha mãe. Eu era feliz na minha bolha de ilusão. Até o dia em que tudo desmoronou. Mas vou parar por aqui nesse primeiro desabafo, porque ainda dói lembrar. No próximo, eu conto como foi o dia em que cheguei em casa mais cedo e vi o que nenhuma filha, nenhuma namorada, deveria ver. Eu disse que ia voltar para contar o resto. Pois bem, respirem fundo junto comigo, porque lembrar desse dia é como reabrir uma ferida que ainda sangra. Era uma terça-feira qualquer. Eu tinha saído do trabalho mais cedo porque uma colega de loja me cobriu no fim do expediente. Resolvi não avisar ninguém, queria só chegar em casa, tomar banho e descansar. O ônibus demorou, cheguei quase no fim da tarde. Estranho que, quando abri o portão, a casa estava silenciosa. Minha mãe tinha saído com minha irmã, meus irmãos estavam no serviço, mas percebi que havia movimento. As janelas do quarto de casal estavam entreabertas e o ventilador ligado. Senti um arrepio, sabe aquela sensação de que alguma coisa está fora do lugar? Subi as escadas devagar, e quanto mais me aproximava, mais ouvia um barulho abafado. Risadas baixas, respiração pesada. Meu coração começou a disparar, sem eu entender direito o porquê. Até que, sem pensar muito, empurrei a porta do quarto. E foi ali que meu mundo acabou. Eu vi o Aaron e o Ayrton deitados na cama, juntos. Os dois suados, os lençóis todos amassados, a pele deles ainda colada de calor. O ventilador girava fazendo um barulho irritante, como se estivesse zombando de mim. Eles ofegavam, com os rostos vermelhos, surpresos pela minha presença. Foi um segundo congelado no tempo, mas que pareceu durar uma vida inteira. O Aaron arregalou os olhos, tentou puxar o lençol para se cobrir. O Ayrton, mais velho, ficou paralisado, depois soltou um suspiro como quem sabia que tinha sido desmascarado.
Eu não sabia se gritava, se chorava, se vomitava. Eu só fiquei parada, encarando, esperando que fosse um pesadelo. Mas não era. Carla, calma, eu posso explicar. O Aaron começou, com a voz trêmula. Não é o que parece. O Ayrton disse quase ao mesmo tempo. Mas eu já estava com o celular na mão, como se o instinto tivesse tomado conta de mim. Apertei o botão da câmera e comecei a gravar. A reação deles foi de desespero. O Aaron levantou a mão, pedindo para eu desligar. O Ayrton tentou cobrir o rosto. Mas eu não disse nada. Só continuei gravando. Porque naquele instante eu percebi que, se eu não tivesse provas, ninguém nunca acreditaria em mim. Eu, a filha mais nova, sempre vista como ingênua. Eu sabia que minha mãe iria duvidar, que meus irmãos iriam achar que era exagero. Então eu registrei tudo, os dois juntos, no quarto, no meio daquele cenário que falava por si só. Minha mente estava um turbilhão. O Aaron, meu primeiro e único namorado, o homem em quem eu mais confiei, que sempre disse me amar. O Ayrton, o marido da minha mãe, aquele que deveria proteger nossa família, o homem que sempre fez pose de honesto, de trabalhador. E os dois estavam ali, juntos, me encarando como se eu fosse a intrusa, como se eu tivesse errado em chegar em casa sem avisar. Eu senti um nojo, uma raiva, uma dor que não sei nem explicar. O que mais doía não era a cena em si, mas a sensação de que tudo, absolutamente tudo na minha vida até aquele momento, tinha sido uma mentira. Saí do quarto sem falar nada, com o celular ainda gravando. Eles vinham atrás de mim, tentando se justificar, mas eu só queria distância. Fui pro meu quarto, tranquei a porta, e ali desabei. Chorei até minha garganta doer. Mas entre um soluço e outro, uma decisão começou a nascer dentro de mim. E foi essa decisão que mudou tudo. Depois daquela cena, eu fiquei trancada no quarto, com os olhos ardendo de tanto chorar e a cabeça girando. O Aaron bateu na porta, pedindo para conversar. O Ayrton também. Eu não abri. Não queria ouvir nenhuma mentira ensaiada, nenhuma desculpa esfarrapada. Dentro de mim só tinha raiva. E, no meio daquela raiva, eu lembrei, eu tinha um vídeo. Prova incontestável do que eles fizeram. Passei a noite em claro, olhando a gravação várias vezes. Cada segundo era como uma faca me cortando, mas também era como um combustível. Porque eu sabia que ninguém nunca mais ia me chamar de louca ou de dramática. Eu tinha a verdade inteira nas minhas mãos. De manhã, acordei com os olhos inchados e uma certeza. Eu não ia guardar aquilo só pra mim. Minha mãe merecia saber. Meus irmãos mereciam saber. Todo mundo merecia ver a farsa que esses dois construíram. Então eu fiz o que muitos diriam ser loucura. Abri meu Facebook, entrei no meu perfil e postei o vídeo. Sem legenda, sem texto. Apenas deixei que a imagem falasse sozinha. Em menos de 10 minutos, meu celular começou a explodir de notificações. Meus irmãos me ligavam sem parar. Minha mãe, desesperada, saiu da casa da minha tia e foi direto para nossa. O bairro inteiro já sabia. Gente que eu nem tinha na minha lista de amigos já comentava, compartilhava. Eu me tremia, mas não deletei. Não por um segundo. Minha mãe chegou em casa chorando. O Ayrton tentou falar com ela, mas ela o empurrou para fora. Nunca mais olha na minha cara. Foi a única frase que ela conseguiu dizer. Meus irmãos ficaram do meu lado, me abraçando, dizendo que eu fiz o certo. Aaron? Esse não teve coragem de aparecer. Me mandou mensagens, me ligou, implorou para eu apagar. Eu não respondi. O resultado foi rápido. Minha mãe pediu a separação no mesmo dia. Disse que não queria mais dividir nada com aquele homem. E é aí que entra a segunda parte da minha decisão. Eu prometi para mim mesma que ia ajudar minha mãe a arrancar até o último centavo dele. Advogado, provas, testemunhas, o que fosse preciso. Não importa se é vingança. Não importa se dizem que eu exagerei. A verdade é que ele destruiu a nossa família, e eu não vou descansar até vê-lo pagar por isso. O Aaron? Para mim, ele morreu. O cara que dizia me amar, que frequentava minha casa desde a adolescência, que jurava ser fiel, estava me traindo do jeito mais cruel possível. Eu não vou fingir que vou superar isso rápido. Vai levar tempo. Mas uma coisa eu já sei, nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Hoje, minha mãe está em processo de divórcio. Eu a acompanho em cada reunião com o advogado, em cada documento assinado. E eu juro, diante de quem estiver lendo isso, vou ver ela sair dessa mais forte e com tudo que tiver direito. Vou ver o Ayrton perder não só a esposa, mas a dignidade que fingiu ter durante anos. Se eu me arrependo? Não. Se faria de novo. Com ainda mais força.
Porque às vezes a vingança é o único remédio contra a covardia dos outros. E essa é a minha confissão.